Olá, gostaria de começar aqui agradecendo ao convite da equipe do Brasil Ferroviário para estar aqui nesse momento apresentando para vocês um pouquinho da história da logística portuária do Brasil, um pouquinho da expectativa de crescimento do setor e falando também do papel dos portos na vazão de cargas recebidas por ferrovia, né? Me apresentando, eu sou Davi Feijão, sou cearense, morando em BH, tenho 39 anos, sou casado e pai de 3 filhos. A minha formação, eu sou graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Federal do Ceará. Eu tenho especialização em Engenharia de Portos pela Federal do Maranhão. Concluí MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e concluí também uma certificação internacional em Sistemas Aquaviários e Multimodais pela STC International e pela Erasmus UPT, que são universidades lá da Holanda. Desde 2011 atuo na área portuária, já atuei com liderança de equipes operacionais, atuei com planejamento portuário e atualmente trabalho com projetos. Começar o nosso material apresentando um pouquinho dos tipos de portos que temos no Brasil. Esse é um cenário que a gente vai ver que os portos eles são muito diferentes pelo seu conceito. Nós temos por localização portos marítimos, portos lacustres, portos hidroviários e por infraestrutura portos comerciais, industriais, turísticos, pesqueiros e multifuncionais. O Brasil, ao longo de toda a sua costa, é um país de dimensões continentais e costeiras. Temos inúmeros portos ao longo de seu caminho, né? Ao todo são 39 portos fluviais, já na parte interior do Brasil, 18 portos delegados a empresas privadas e 17 portos públicos, ou seja, nós temos uma disponibilidade muito grande de portos ao longo de toda a costa e podemos explorar ela muito mais. Trazer um pouquinho das características de sistemas modais de transportes. O modal é o modelo que a gente chama de cada estrutura de operação logística, né? Então, nós temos o modal ferroviário, tem algumas vantagens, como baixo custo por tonelada, segurança, maior capacidade de carga movimentada, e desvantagens também, né? Nós temos baixa flexibilidade de rotas, por exemplo. No ferroviário, você não constrói uma ferrovia e depois muda ela de lugar. Então, ela, de fato, ela não tem essa flexibilidade de rotas e um alto custo de construção. O rodoviário, a gente tem uma flexibilidade maior, pouca burocracia e uma alta capilaridade ao longo de todo o território nacional. Desvantagens é seu custo por tonelada, que é bem elevado, tem o maior risco de carga, de colisão, de assalto, enfim, é o maior risco de movimentar essa carga e uma capacidade de carga limitada. O dutoviário, apesar de ser também seguro e confiável para longas distâncias, tem um baixo custo por tonelada, ele tem pouca flexibilidade, porque ele se limita aos produtos de gases e líquidos. Então, não dá para botar qualquer coisa no dutoviário. O aquaviário, ele tem grande segurança e baixo custo por tonelada, mas ele também tem desvantagens. Ele tem um tempo elevado de atendimento, ele tem necessidade de outros modais para se conectar, e temos o aéreo. O aéreo, sua velocidade ganha de todos, né? A velocidade de atendimento a grande distância é um absurdo. Porém, seu custo por tonelada é altíssimo e ele tem limitação de volume e peso. Você não tem como botar um volume de um trem no avião. E eu trago aqui ao lado o comparativo de market share entre os países. A gente vê que Rússia, a maior malha dela é ferroviária, 81%. Canadá, 47% aquaviário. Austrália, a gente tem 55% ferroviário. Estados Unidos, o rodoviário ganha, mas o ferroviário e o aquaviário são muito altos também. China, o aquaviário é altíssimo, mais de 50%. Já no Brasil, a gente sai desses dois modais e vai para o rodoviário. Então, nossa malha foi desenvolvida há muito tempo atrás, pensando em conectar o Brasil todo da forma mais barata, e acaba que a gente tem esse cenário hoje instalado no nosso país, né? Precisamos evoluí-lo. Trazer um pouquinho aqui de uma discussão bacana sobre a balança comercial. Esses dados foram do ano de 2021, ou seja, bem recente, e nesse período a gente teve na exportação, né, o que a gente tira do país para mandar para outros países,
minério de ferro puxando à frente aí, 16%, seguido coladinho pela soja, o agro, e óleos brutos de petróleo, a parte crua, a exportação principal da Petrobras. E no sentido importação, né, a gente tem puxando à frente aí fertilizantes químicos, adubos, seguido por combustíveis, sem ser bruto, aqui já trabalhado, e seguido também por demais produtos da indústria de transformação. Esses dois modelos trazem para a gente o seguinte: os principais produtos movimentados, não que os outros não sejam importantes, eles têm logísticas bem distintas. Então, a gente traz aqui só um modelinho para trazer um pouco de imagens de uma operação dessa. Então, uma operação de exportação, por exemplo, a parte do agronegócio, a gente tem a colheita, né? Normalmente coloca em caminhões, que vai para um tombador. Esse tombador vai para um silo, para um estoque, para um armazém, e o armazém vai fazer um carregamento ferroviário que vai chegar no porto. Tem outros caminhos também, lógico, mas esse é um caminho que a gente pegou aqui, tentando abranger o máximo possível. Já na parte mineral, nós temos a extração na mina, carregamento direto nos vagões, a virada dos vagões lá no virador de vagão, o tombador de vagão, na parte portuária, para fazer o carregamento portuário. Então, são algumas imagens aí para ver qual é o tamanho dessa operação de exportação, e é lógico, isso aqui é uma amostra pequeniníssima. A gente tem muitos outros modelos, muitos outros produtos. Já na importação, também trago alguns exemplos aqui, ó, do descarregamento do navio. Aqui utiliza-se grebes, descarregador contínuo, tem diversos modelos também de descarga. Podemos usar correias transportadoras do suporte, como também o rodoviário, que é muito comum, e aí vai para um pátio aberto, né, ou para um silo, um armazém, depende da destinação e do produto final. Então são modelos, só para dar uma clarificada aqui, do quão importantes são os modais nessa construção, nessa operação portuária. Quais são os desafios do setor aquaviário? A gente tem grandes desafios. O investimento em infraestrutura é um dos mais relevantes, porque requer uma alta carga financeira, né? Custos altíssimos, são obras de fato especiais, de altos custos, fornecedores fora. E outro ponto importante, capacitação de mão de obra, tanto para operação quanto para manutenção. A gente vê que tem diversos tipos de portos. Quando você trabalha num porto, por exemplo, de minerais, você vai trabalhar num porto, por exemplo, de fluidos, é uma operação totalmente diferente. Então você tem que recapacitar essa mão de obra, de uma migração de uma operação para outra. Então, apesar de você ter no Brasil todo portos operando, essa mão de obra ela é muito específica. Então, capacitar essa mão de obra é um desafio muito grande, muito real. E quando a gente fala de crescimento, esse é um gargalo que a gente precisa superar. Então, quando eu trago para vocês aqui que apresentar a área portuária para vocês, é dizer também, vale a pena vir, vem para cá, vem conhecer, porque vai ter negócio, vai ter muita oportunidade. Burocracia operacional. Então, o porto em si, ele é sempre colocado em uma área normalmente alfandegada, protegido e regido pelo ISPS Code, que é uma norma internacional, que o acesso, para ter o acesso à área portuária, precisa ter liberações, acessos, e é uma burocracia realmente necessária e exigida. Então, não é tão fácil você acessar e sair de um porto alfandegado. Então, isso é super importante ter claro isso, porque são documentações muito importantes e todo porto vai acabar exigindo. E outro ponto que eu trago também é a questão da transparência dos serviços prestados ao público. Quando você precisa de um transporte para levar uma carga de um lugar a outro, o que vem à cabeça no Brasil é o rodoviário, porque você pega o telefone e liga para um transportador e você consegue esse serviço de forma muito rápida. Mas faz sentido trazer uma carga do Rio Grande do Sul para o norte do país via rodoviário? Será que o custo não é muito elevado? Então, como é que eu faço para conseguir esse transporte via cabotagem, via marítimo? Então, essa é uma dificuldade que não está claro para todo mundo. A gente vem aqui para tentar também trazer que é possível isso. Vai ter formas de conseguir fazer esse contato e avaliar o melhor custo. Bom,
a gente falou que investimento é um problema, né? E olha só o cenário que a gente traz aqui, fontes da CNT, né, o estudo da CNT realizado em 2022, de 2001 a 2022, nosso cenário de investimento tanto em rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo, basicamente nos últimos anos o aéreo se mantém no mesmo patamar, mas os outros todos sofreram um grande aperto. O aquaviário foi extremamente apertado, 2022 mal dá para ver a cozinha dele, o verdinho. O ferroviário também vem sofrendo, se comparar com o ano de 2010, que teve um baita investimento aí comparado com os anos seguintes. Então a gente tem um problema grande, isso impacta diretamente em todos os modais, reflete na qualidade direta da infraestrutura logística, o famoso custo Brasil. Quando alguém fala em custo Brasil, é muito caro fazer deslocamento interno, por isso eu vou cobrar mais caro, pagar meus prejuízos. Então, isso é um fato. E aí eu trago aqui a tabelinha 3, que é um estudo também da CNT, do Plano CNT de Transporte de 2018, que em 2018 eles levantaram o seguinte: para o investimento mínimo necessário para a adequação da infraestrutura portuária brasileira em 2018 é de 133 bi de reais. Nesse mesmo ano, 2018, a área portuária teve, todos os modais aqui tiveram 13 bi, ou seja, faltou mais de 100 bi para adequar só o aquaviário. Então, nós temos um problema de fato, mas esse problema, ele não consegue parar o crescimento do setor. Quando a gente vê o histórico de crescimento aqui de navegação de longo curso, navegação interior, cabotagem, nessas barras, essas coluninhas coloridas, verde, azul e amarelo, todos esses setores cresceram aproximadamente 20% em 2020, comparando 2021 com 2010. Ampliação em todos os canais aquaviários. E quando a gente olha para o nosso modal, que é o tema do cenário, quando a gente compara aquaviário com ferroviário, o ferroviário ele quase é o dobro de volume movimentado em milhões de toneladas do que o aquaviário. Ou seja, o aquaviário tem potencial de crescer e contribuir muito mais com o crescimento do Brasil. Isso é super importante. O crescimento do setor também na cabotagem. A cabotagem foi um setor que ficou bem esquecido nos últimos anos, nas últimas décadas, parou, né, total praticamente, muito pouca coisa acontece em cabotagem, pelo menos nacional, mais as empresas de fora, mas para esse cenário renascer, eu trago aqui o projeto da Barcaça Oceânica, que a empresa Aliança apresentou, tendo acesso a esse assunto na internet. Então, esse projeto ele visa fazer movimentação de cabotagem no Brasil, com esse tipo de equipamento que está sendo construído, e isso vai fortalecer muito aquele probleminha que eu trouxe lá atrás. Como é que eu faço para conseguir fazer uma movimentação de forma simples, usando a cabotagem e reduzindo o meu custo total? A cabotagem vai ajudar significativamente. E aí eu vou trazer um tema chamado menor custo multimodal. O papel da logística, no seu conceito, é trazer para o cliente um prazo combinado, quantidade correta, local definido, qualidade inalterada e o menor custo possível. Não há modal melhor que o outro. De modo geral, a gente precisa saber quais são as características dos modais e usar conforme melhor atende a situação. Usar as vantagens para otimizar a performance global. E essa é a melhor opção. Então, sempre essa vai ser a melhor opção, o menor custo total. E ela muda a cada cenário. Então, num período, o menor custo total pode ser usar rodoviário, ferroviário e porto. Mas pode ser que aconteça algo que inviabilize o ferroviário, por exemplo. Então, o menor custo total, já que eu não tenho ferroviário para me apoiar, é usar o rodoviário completo. Ou não, eu vou ter que usar um hidroviário para complementar. Essas decisões, essas mudanças de cenário, ela exige muita agilidade, ela exige a informação muito rápida, fluindo muito forte entre todos os parceiros e uma comunicação muito rápida entre todos os entes, do operador, do cliente, do fornecedor, todos têm que estar muito bem conectados para poder fazer um sistema logístico muito rápido e eficiente. E aí eu trago um comparativo de custos hidroviários, só para a gente saber, uma comparação entre os modais, né? Capacidade de carga e ocupação de espaço físico.
Quando eu pego, por exemplo, o comboio duplo lá no Tietê, são 4 chatas e um empurrador, ela tem capacidade de 6.000 toneladas. Se essa mesma chata, que tem 150 metros de comprimento, eu não puder usá-la, eu tiver que usar uma via ferroviária, eu vou precisar de 2,9 comboio. Ou seja, 86 vagões de 70 toneladas, que isso já vai dar 1,7 quilômetro de extensão, comprimento total. Se eu não puder botar isso no ferroviário, eu tiver que botar no rodoviário, olha que número gigante. Eu vou precisar de 172 carretas de 35 toneladas, bitrem graneleiras. Eu vou ter um comboio de 3,5 quilômetros enfileirado e 26 quilômetros em deslocamento linear. Então, olha o poder do modal correto para desafogar as vias, para melhorar a logística do país como um todo. E aí eu trago também aqui, nesse momento, o cenário de comparação de custo de 1 quilômetro de infraestrutura para os modais de hidrovia, ferrovia e rodovia. Enquanto na hidrovia eu gasto $34 mil, né, para fazer infraestrutura, no ferroviário eu gasto 1,4 milhão, né, por quilômetro, e na rodovia 440 mil reais por quilômetro. $1.000, né, estamos falando de dólares. Então, assim, o custo de instalação da ferrovia é absurdamente maior, né? Só que ele tem outras vantagens. O rodoviário é ali no meio do caminho, só que tem outras vantagens e desvantagens. E a hidrovia também, eu preciso, no mínimo, ter o canal hidroviário para poder instalar, senão não faz sentido colocar, né? Não tem como colocar. E outro número interessante que eu trago também é o comparativo de consumo de combustível para transportar 1 tonelada por 1.000 quilômetros. Nesse ponto, a hidrovia ela consome só 4 litros. A ferrovia também muito baixo, 6 litros. Já o rodoviário, ele consome 15 litros para transportar 1 tonelada por 1.000 quilômetros. Então, são números que, de fato, nos direcionam a escolher o melhor modal, vai reduzir custos absurdos. E vamos falar um pouquinho, na reta final aqui, sobre o crescimento logístico no Brasil, da logística no Brasil. A gente está vivendo um período bem interessante de demanda, que você pega o seu celular e você pode comprar produtos fabricados na China, no Japão, Coreia, nos Estados Unidos, e no próprio site diz que vai te entregar isso em 15 dias. Como isso é possível? Se vir de avião, a gente já viu que é muito caro. Então, como isso é possível, né? A demanda logística que iniciou na pandemia do Covid-19 causou tanto crescimento do setor que ocasionou momentos de falta de container e até de navio. Então, o que os grandes players estão fazendo? Eles estão fazendo estoques. Eles guardam, e agora eles se espalharam no Brasil todo para fazer esse tipo de estrutura, não só no Brasil, mas no mundo todo, visando a agilidade, o tempo. O tempo se tornou muito, muito importante. Do tempo que eu comprava produto na China, demorava 3 meses. E agora chega em 10 dias, às vezes. Como explicar isso? Então, isso é o poder da logística. Isso é maravilhoso. Isso cada vez faz a logística se reinventar e trazer novidades. Então, o que nós temos aí? Investimento público-privado, somado a esse cenário favorável de crescimento. A gente tivemos agora recente muitos projetos de infraestrutura saindo do papel e iniciando obras em todo o Brasil, todo o território nacional. A gente tem ferrovia, a gente tem porto, a gente tem aeroporto. Então, muitos projetos, de fato, vão se tornar realidade nos próximos meses e anos. Investimento privado é outro pontaço de atenção, porque as grandes empresas estão investindo em novas operações no Brasil, estão ampliando as suas plantas e tem seus business plans de crescimento mapeados para crescer nos próximos anos. Então, eles também estão investindo, independente do governo. Nós temos outras novidades, como a inovação da chegada do hidrogênio verde. Então, isso está sendo muito falado, porque tem um objetivo muito bom de atender uma demanda global de combustível com fonte não poluente para a frota naval. O combustível atual ele tem data para morrer. Então, foi assinado termos que esse combustível não pode mais ser usado. Então, precisa-se de um novo tipo de combustível. E o Brasil vem despontando esse desenvolvimento do hidrogênio verde. Então, isso vai ser muito bom. E o retorno da cabotagem brasileira com o incentivo da lei da BR do Mar. A lei da BR do Mar, ela tem muitos pontos de atenção, mas ela traz, de fato, um novo argumento
novas condições de trazer de volta a cabotagem brasileira como um grande incentivador da economia nacional e da logística brasileira, né? E aí, queria terminar comentando o que é o Arco Norte. O Arco Norte, ele vai estar sendo muito falado na parte ferroviária, mas o que ele é de fato? A ideia traça-se uma linha no Brasil, e dessa linha para cima, tudo do agronegócio que é produzido vai ser mais barato escoar pela parte norte do Brasil. Ou seja, hoje tudo isso sai pela região sudeste, sul, né? Isso está muito afogado aqui na região, né? Uma região bem complexa. Então, eu não vou perder carga para cá, mas eu consigo escoar de forma mais rápida por cima. No futuro próximo, isso vai aumentar investimento na região norte, muito desenvolvimento para aquela região, aumentar a competitividade das empresas brasileiras e vai precisar de mão de obra qualificada. Com certeza, isso vai ser um dos grandes gargalos também para esse nosso projeto. Então, meu objetivo aqui é convidá-los a conhecer, de fato, melhor a área portuária. É uma área apaixonante. Quem é da área portuária tem um amor muito grande, parecido com os ferroviários têm pelo seu segmento. Eu admiro bastante isso, eu vejo isso no dia a dia, mas a gente portuário também é tudo apaixonado pelo porto. Então eu convido vocês a conhecerem mais da área portuária. Agradeço aqui, deixo meus contatos e podem me adicionar no LinkedIn, mandar mensagem com dúvida, com dicas, que a gente está aqui para contribuir. Muito obrigado.